agradecendo a Deus por esse dia, pelo dia de ontem. Estávamos ali no movimento Trinity, pessoas apaixonadas por Jesus, esse ministério que tem surgido aqui na PIB de Trindade, e com gratidão ao Senhor por essa manhã especial, manhã em que estou aí retornando de 15 dias de férias. Gente, como é bom tirar férias, né? Amém? Eu vi só o pessoal assim, que a maioria também já acabou, mas é bom demais estar aqui. Passar aí praticamente 2 domingos longe da igreja é difícil, rapaz. A gente está acostumado, está envolvido com esse povo santo, mas a gente andou por aí, encontrou mais alguns irmãos, e glória a Deus por isso. Deus renova as nossas baterias, amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Atos, capítulo de número 10. Tem uma palavra de Deus para o teu coração. E antes de eu iniciar aqui, a ausência da pastora, dos pastores, é porque nesse momento está tendo o sepultamento do Gustavo, policial que acabou falecendo. Que a gente continue aí orando pela filha da Monique, pela sua filha que é uma adolescente, que o Senhor possa estar cuidando da vida deles, amém, irmãos? Antes de eu ler essa palavra também, eu queria que as mulheres da PIB de Trindade se colocassem de pé aí. Eu vim com isso no meu coração. Se coloca de pé, mulher de Deus que está aqui nessa manhã. Eu quero orar pela tua vida. E você que é homem, santo varão, você vai erguer a sua voz em oração, agradecendo a Deus por essas mulheres que, assim como na Bíblia, aqui também na PIB de Trindade, Deus tem levantado mulheres que oram, que proclamam o Evangelho, que cuidam das suas famílias e que ainda arrumam tempo para cuidar muito da casa do Senhor, né? O André usou assim a palavra de maneira esplêndida aqui no começo do culto, falando das mulheres que são muito importantes para a primeira igreja batista de Trindade, para o reino de Deus. E nós vamos fazer essa oração agora, agradecendo a Deus, porque a vida de vocês é para a glória de Deus, amém, queridos? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nossa gratidão nessa manhã, por esse tempo de adoração, por saber como cantamos aqui, Pai, que o choro às vezes pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, e a alegria do nosso coração nessa manhã, em celebrar esse dia, Senhor, que é dedicado às mulheres. Mulheres de oração, mulheres que cuidam das suas casas, mulheres que oram pelas nossas vidas, mulheres que têm esse poder que vem do Senhor de gerar, Senhor, de trazer vidas à existência. Que o Senhor continue abençoando a cada uma delas, fortalecendo, que possam ser a mulher ali de Provérbios, uma mulher virtuosa, que muitos dizem: quem a achará? Mas o Senhor tem achado a muitas aqui na primeira igreja batista de Trindade, no teu reino e diante da tua vontade. Que o Senhor continue abençoando essas mulheres e sustentando-as, porque elas têm sido bênção e também têm sido coluna aqui nessa casa. Nossa gratidão nessa manhã pela vida das mulheres da PIB de Trindade. Em nome de Jesus te agradecemos. Você pode dizer amém? Você pode dar um aplauso forte aí, homem, mulher, todo mundo, que é para a glória de Deus, que Deus tem levantado mulheres cheias do seu Espírito Santo, amém, queridos? Atos capítulo de número 10, eu pretendo não demorar, como de costume. É um texto que fala de um centurião, um homem que era responsável por 100 soldados, aproximadamente, às vezes menos, mas às vezes completo, 100. E é um texto que reflete muita coisa, e eu queria, junto com você nessa manhã, pensar um pouco nesse texto, naquilo que Deus tem feito ao longo dos tempos. Esse texto do livro de Atos é um texto, ele é um dos primeiros gentios que de fato fazem parte da igreja, que são recebidos pela igreja que estava sendo formada através dos apóstolos, ou seja, era a parte prática daquilo que Jesus tinha ensinado no seu ministério, aquilo que ele tinha passado para os seus discípulos. Acompanhe aí comigo, por favor, Atos capítulo de número 10, vamos ler apenas alguns versículos e depois a gente vai salteando alguns outros.
Diz assim: havia em Cesareia um varão chamado Cornélio, um centurião da corte chamada corte italiana, um homem religioso e temente a Deus, com toda a sua casa, a qual dava muitas esmolas ao povo e sempre orava a Deus. Este viu claramente numa visão, quase à hora nona do dia, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E este, olhando para ele, atemorizando-se, disse: o que é isso, Senhor? E ele disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido em memorial diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar um certo Simão, que tem por sobrenome Pedro, e este está alojado na casa de um certo Simão, o curtidor, cuja casa está junto ao mar, e ele te dirá o que deves fazer. E tendo partido o anjo que falara com Cornélio, chamou ele 2 dos seus servos e um soldado que era religioso, dos que estavam continuamente ao seu serviço, e tendo-lhes declarado todas essas coisas, eles enviaram ele a Jope. No dia seguinte, quando eles viajavam, se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar, quase na hora sexta. Amém? Feche seus olhos mais uma vez, vamos fazer mais uma oração. Senhor, nós louvamos o teu nome por essa palavra, por esse tempo, Deus, que nós estamos aqui na tua presença e te pedimos, fala conosco mais uma vez. Fala, porque a tua palavra, ela não volta vazia, Senhor. Nós nos apoiamos nisso e queremos nesse momento, com toda atenção, singeleza de coração, que o nosso coração possa ser terra fértil nessa manhã e receber a semente da sua palavra e ser um tempo frutífero na nossa vida para a glória do teu santo nome. Se você concorda com isso, diz amém. Amém. Querido, o texto é um texto, como eu te disse, de um soldado, de um responsável de 100 soldados, mas que reconhecia a grandeza desse Deus, porque eu por vezes tenho falado por aí, eu tenho compreendido nessa palavra, que o nosso Deus é Deus de todos, é Deus dos povos. Deus não é simplesmente só o Deus de Abraão. Você está comigo nessa manhã? Amém? Porque a gente vê Deus falando desde o Antigo Testamento, e às vezes a gente se torna como os judeus religiosos. Às vezes a gente acha que o Deus a quem nós servimos é o Deus de Abraão, o Deus de Israel, é o Deus da igreja, mas o nosso Deus, ele é Deus dos deuses, é Deus de todos os povos. O nosso Deus é Deus que não faz acepção de pessoas. O nosso Deus é Deus que nos ama, ama aqueles malucos lá que se explodem do islamismo, Ele ama os católicos, os espíritas, as pessoas que não conhecem Ele ainda e que andam no caminho errado. Deus é Deus que ama a todos. Por isso João vai dizer que Deus amou o mundo de uma maneira sobrenatural, sem olhar para os seus pecados, para os seus defeitos. É claro que Deus vê, é claro que é esse pecado que nos afasta de Deus. Não estou dizendo que tem que viver uma vida de pecado. Você está comigo aqui, amém? Amém, queridos? Mas às vezes a gente se depara com algumas pessoas e conversa com algumas pessoas que ainda não confessaram a Jesus como Salvador, que ainda não tiveram essa experiência de passar por aqui, por esse batismo, como a gente gosta de celebrar esse tempo. É um tempo maravilhoso, mas é gente que o Espírito Santo já tem falado, é gente que Deus de alguma maneira já tem se revelado. E como esse homem, às vezes são pessoas que têm o costume de orar. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu já tive, de você ver pessoas que às vezes estão ainda amarrados em alguns pecados, ou passando por algumas situações e circunstâncias lá fora no mundo, mas que nos determinados momentos, às vezes na hora da alimentação, não sei se você já prestou atenção nisso, e aí você fala assim: poxa, mas ele não é crente, mas ele reconhece que existe um Deus acima de todas as coisas. Ele reconhece que existe um Deus, e por vezes Deus se manifesta
e por vezes Deus se revela, e por vezes Deus faz coisas extraordinárias, às vezes meio que, vamos dizer assim, combinado com aquilo que Ele já tem ministrado no nosso coração. Você está aqui nessa manhã, amém? Como Deus fez com Pedro. Às vezes Deus usa situações na nossa vida, pessoas que estão passando por alguma circunstância, por alguma dificuldade, e nessa caminhada, Deus, Ele é Deus que conhece a minha vida e a tua vida. Você está aqui, querido, amém? Nessa manhã, Pedro, ele é surpreendido mais à frente, mas eu acho que a parte que mais me toca nesse texto é quando Deus usa um anjo para poder falar com Cornélio e dar as coordenadas. Eu fico assustado, não sei você, mas eu fico assim, caramba, que Deus é esse? Sabe, eu não fico muito admirado. Esses dias eu estava com um irmão, e o irmão falando, não, que tem um lugar aí que o cara dá CPF, tal, fala nome, fala isso, eu sei que Deus fala, irmão, eu não tenho muita dificuldade para isso, mas às vezes me assusta, sabe, esse Deus que nos conhece por dentro e por fora, esse Deus que sabe de todas as nossas dificuldades e lutas, mas mesmo assim Ele não nos isenta da responsabilidade de sermos servos e de sermos anunciadores do seu Evangelho. Pedro estava nessa transformação, nessa mudança, de uma igreja religiosa para uma igreja aberta, para uma igreja da graça, para uma igreja abençoada, para uma igreja que seria a igreja que chegaria até os dias de hoje. E se você e eu estamos aqui, dê graças a Deus por aquilo que Deus fez através da vida de Pedro e através dos outros apóstolos. Mas é interessante quando o Senhor fala com ele aqui, acompanha comigo aí no verso de número 3. Deus já havia falado com ele que contemplara o seu coração temente, as suas esmolas, o seu tempo de oração, porque o texto vai dizer no verso de número 2 aí no finalzinho, ele sempre orava. É uma responsabilidade. Se uma pessoa que ainda nem havia se batizado, se convertido de fato, ou sendo, na visão dos religiosos, um salvo em Cristo Jesus, orava sempre, imagine para a gente, o negócio vai pesando. Verso de número 3, este viu claramente numa visão, quase a hora nona, que é aproximadamente 3 horas da tarde. Os judeus não contam as horas como a gente, eles contam a partir de 7 horas da manhã. Então, na hora nona, aí, aproximadamente 3 horas da tarde, vai dizer que o anjo de Deus, que se dirigiu a ele, disse, Cornélio, e este olhando ficou atemorizado, perguntando, Senhor, o que é isso? Ele ainda não tinha tido essa experiência espiritual, e as tuas orações foram ouvidas. Ele repete novamente, e aí Deus dá a coordenada, manda os seus homens ir chamar alguém que está lá em Jope, chamado Simão, que tem por sobrenome o quê? Pedro. Sabe o que isso deixa claro para mim e para você? Que Deus conhece teu nome e teu sobrenome. Isso te assusta? Me assusta. O nosso Deus é assim, queridos. Eu fico maravilhado quando eu leio o Atos dos Apóstolos, porque eu vejo essa pregação ou os ensinamentos de Jesus sendo colocado em prática. Você está aqui comigo nessa manhã, amém? Deus fala com um homem, fala assim, olha, vai até a rua chamada direita, porque eu tenho um homem ali para mim, escolhido. Meu irmão Ananias tremeu na base, Senhor, esse aí está matando todo mundo, né? Era mais ou menos como se Deus falasse comigo, com você hoje aqui, ó, vai aí até um fulano de tal, pesadão aí. Eu não posso nem falar o nome, eu conheço um monte. E Deus, pela misericórdia, querido, tem se revelado nesses dias, não só para essas pessoas, mas para muitas outras que têm tido no seu coração esse ardor, esse desejo de buscar a presença do Deus Todo-Poderoso. E Deus tem contado comigo e com você. Homens e mulheres dotados de defeitos sim, de pecados sim. Esses dias eu falava com uma pessoa a respeito da pregação do Evangelho, e a pessoa questionando dizia assim, pastor, mas eu não roubei, mas eu não matei, mas eu não fiz isso, eu vim de uma família que já era cristã, eu só não era convertido, e aí depois eu me converti, aí você vem com essa palavra de que eu tenho que ir lá, que eu tenho que pregar. A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos, querido. Não tem essa coisa de que, eu não matei, eu não roubei, eu não cheirei, eu não fumei, eu não sei do jeito que Deus te libertou. Mas se Deus te libertou, querido, saiba de uma coisa,
A Bíblia diz que todos pecaram. Todos, ninguém aqui tinha direito da salvação, mas pela graça Jesus Cristo nosso Senhor nos dá o livre acesso pelo novo e vivo caminho feito pelo seu sangue. Mais tarde a gente vai estar celebrando aqui a ceia do Senhor, e diz isso para a gente: nenhum de nós éramos merecedores, mas Ele se fez morte, se fez pecado, para que a gente pudesse experimentar tão grande salvação. Amém, queridos? O texto vai continuar dizendo, e aí quando eles vão encontrar com Pedro, né, diz aí o texto que ele separou 3 homens, 2 servos dele e um soldado que já era religioso. No verso de número 7 está isso. Verso de número 9, acompanha comigo para a gente poder caminhar, que o tempo não espera. Diz assim: no dia seguinte, enquanto eles viajavam, se aproximavam da cidade, Pedro subiu no terraço para orar, quase a hora sexta, que é mais ou menos meio-dia. Outra coisa que me choca nesse texto é que o nosso Deus se revela, e como eu disse para vocês, que Ele já conhece o nosso nome, e você já sabe disso, mas isso é algo assustador às vezes a gente parar e pensar. E também o nosso sobrenome. Deus sabe também os nossos momentos de orar. Você está comigo aqui? Amém? Os nossos momentos de intimidade, os nossos momentos de secreto, os nossos momentos às vezes na correria. Eu estava pensando nessa mensagem aqui, eu pensava às vezes no dia a dia. Às vezes você não tem aquele dia a dia que permita você ir na sua casa, ajoelhar, sim ou não? Você está comigo aqui nessa manhã? Às vezes você está no trabalho, irmão, então você tem que ajoelhar lá no seu banheirinho do trabalho, ou às vezes você tem um reservado, ou às vezes você está lá na tua hora do almoço. E como é gostoso, irmãos, quando essa presença de Deus envolve a nossa vida, quando a gente nos momentos de oração, a gente é tocado pelo Espírito de Deus. Eu já testemunhei isso aqui, quando eu pensava nessa mensagem, foi isso que veio no meu coração, no momento que eu estava lá no meu trabalho, e aí o Espírito Santo falou comigo: olha, desce, porque eu quero fazer algo. E eu falei assim: meu Deus, eu tenho dificuldade com essas coisas. Não sei, de repente você é mais fácil do que eu nesse mover aí. Eu falei assim: cara, o que eu vou fazer, rapaz? Estou parecendo maluco. E o pastor, né? Mas às vezes descrente, sim ou não? Você está aqui comigo? Porque isso é independente, isso é pessoal, isso é algo de Deus com a minha vida e com a tua vida. É a gente ser sensível à voz do Espírito de Deus. E naquele dia eu ia almoçar ali quietinho, com a minha marmitinha, mas eu senti essa vontade, esse desejo. Fui para a rua, cheguei lá, fiquei, né, tive uma oportunidade, vi uma pessoa, falei. A pessoa era uma afastada, a pessoa era alguém que estava distante da presença de Deus, que estava ali simplesmente esperando alguém vir e falar para ele que Jesus não havia o esquecido, que o Senhor ainda tinha um propósito na vida dele, que os planos de Deus não podem ser frustrados. E é isso que Deus tem para a minha vida e para a tua vida, querido. É ser sensível à voz do Espírito de Deus. Pedro, ele vai ficar meio sem entender. O texto vai dizer que ele vai ficar meio que sem entender. Isso aconteceu por 3 vezes, está aí no verso de número 16. Não dá para me poder ler tudo, irmão, que senão o tempo não vai dar. Mas depois você pega aí e lê em casa. Vai aparecer a visão que a gente já ouviu várias vezes: um lençol com vários animais imundos, segundo o rito dos judeus. E aí Pedro é confrontado. Isso acontece por 3 vezes. Era como que um lençol grande, alguns textos vai dizer como que um vaso, e muitos animais ali quadrúpedes de pata fendida, que para os judeus eram imundos ou considerados imundos. E aí no verso 16, aconteceu isso 3 vezes, e esse vaso se recolhia novamente aos céus. Ora, Pedro, estando duvidando em si mesmo sobre o que significava aquela visão que ele tinha visto, eis que os homens foram enviados por Cornélio chegavam, perguntando: isso aqui é a casa de Simão? E parados à porta, e chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome de Pedro, Deus conhece o teu nome e o teu sobrenome, lembra disso, estava ali. E enquanto Pedro pensava sobre aquela visão, o Espírito disse a eles: eis aí os 3 que te procuram, e disse a eles os que te procuram: portanto, levanta-te e desce, e vai com ele, não duvides, porque eu os enviei. Amém, queridos?
texto é simples. É um tempo de oração, é alguém que ouve a voz de Deus, é alguém que rompe com a religiosidade, é alguém que, segundo o pensamento dos judeus, era um prosélito, era alguém que seguia os pensamentos do judaísmo, mas que estava numa conexão com Deus, ouvindo a palavra de Deus e sendo ministrado por Deus. Deus se revela a esse homem, Deus se revela também àquele que era o representante da igreja, da qual Deus declarou sobre ele uma palavra, não que Pedro fosse a pedra fundamental da igreja, mas sobre a declaração de Pedro, dizendo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Deus falou com Pedro: você, sobre essas palavras, eu edificarei a minha igreja. Esse homem que edificava a igreja, esse homem que era usado por Deus para poder edificar a igreja, teve dúvidas. Isso me lembra um pouquinho de mim e de você, sim ou não? Às vezes a gente está na presença de Deus, buscando a presença de Deus, orando. Deus está falando com a gente, irmãos. Eu estou te falando porque é quase que um dicionário, um diário do pastor hoje, amém? Porque às vezes a gente é assim. Será que Deus está falando mesmo? Às vezes a gente é igual o Gideão: Senhor, se o Senhor molhar aqui o negócio aqui, aí eu sei que é Deus que está falando. Aí daqui a pouco você cisma com aquela coisa: não, Senhor, se agora estiver seco aqui, é porque o Senhor está falando comigo. Meu irmão, Deus está falando com você. O Espírito de Deus está te movendo para que você possa fazer a diferença. Sabe por quê? Você é a igreja que Deus tem contado nessa geração. Você é o homem, a mulher de Deus, para ser cheio do seu Espírito, para ouvir e entender os desígnios do Pai. Pedro, ele compreende que Deus estava fazendo algo sobrenatural. Deus estava purificando, Deus estava quebrando paradigmas, Deus estava rompendo situações que ao longo do tempo estavam sendo formadas, mas que o Espírito de Deus, o Espírito de vida, estava gerando transformação. Acompanha comigo aí, verso de número 28, para a gente poder caminhar. Deus já tinha tocado no coração de Pedro. Pedro já caminhava em direção à casa de Cornélio, entendendo que algo sobrenatural estava acontecendo, pois o próprio Deus falou com ele em visão: olha, vai, foi eu que enviei, cumpre o meu chamado, pregue a palavra. E ele estava seguindo em direção. Enquanto Pedro estava indo para a casa de Cornélio ali, Cornélio, ele, antes de entrar no verso de número 28, no verso de número 25, Cornélio, ele cai aos pés. Irmão, estava vivendo um momento esplêndido, recebendo visão de anjos, Deus falando com ele, rompendo com toda a religiosidade daquela época. Ele adorava ao Senhor, mas no momento que Pedro chegou, ele se prostra. Pedro levanta ele e fala assim: não, rapaz, eu sou um homem igual a você. Diferente daquilo que de repente viríamos nos dias de hoje, sim ou não? Tem gente que se deixar ia pedir, dá aqui a bênção. Mas o Espírito de Deus tem nos levantado nesses dias, irmãos, para de fato levantar pessoas e mostrar que a glória é do Senhor. A glória é do Senhor. Pedro entendia isso. E aí Pedro, no verso de número 28, acompanha aí comigo para a gente poder caminhar. E ele disse: vós sabeis que uma coisa como essa é ilegal aos homens que são judeus, se reunir e aproximar-se de alguém que é de outra nação, que não faz parte de Israel, né? Ele era um centurião, alguém que era de Roma, que não tinha compromisso com as coisas de Deus. Mas Deus me mostrou para não chamar nenhum homem de comum ou imundo. Amém, queridos? O interessante dessa parte aqui é que Deus, ele se revelou de tal maneira para Pedro, que Pedro compreendeu assim, sabe, no start. Porque Deus não mostrou para Pedro homens imundos. Você está aqui comigo, amém? Foi um vaso ou um lençol que tinham animais imundos. Animais e um homem é diferente. Mas o Deus a quem nós servimos é o Deus que se revela. O Deus a quem nós servimos é o Deus que ama e que purifica.
O Deus a quem nós servimos é o Deus que transforma a vida e o coração das pessoas. Pedro vai continuar dizendo: portanto, ao ser chamado eu vim, e sem contradizer. Por isso eu pergunto, qual a intenção de vocês? Cornélio estava cheio de vontade de ouvir Deus falar. O texto vai dizer que ele vai dizer: há 4 dias Deus tem falado comigo. O Senhor, Ele tem se revelado a mim, que as minhas orações têm sido ouvidas, que as minhas esmolas têm sido recebidas, e estamos aqui, querendo ouvir dessa mensagem de salvação. Verso de número 34, para a gente poder caminhar. Então Pedro abriu a sua boca e disse: na verdade, eu percebo que Deus não faz acepção de pessoas. Eu quero que você leia comigo essa parte, querido. Vamos ler todo mundo junto? Então Pedro abriu a sua boca e disse: na verdade, eu percebo. Está fraco, irmãos, vamos ler comigo. Eu percebo que Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus não faz, irmãos, quanto mais nós. Então a gente precisa, como Pedro aprendeu, e a gente tem caminhado nesse caminhar, graças a Deus. Deus tem nos levantado como pessoas que não fazem acepção de pessoas. Que o Senhor continue nos levantando ainda mais, porque Pedro entendeu isso. Ele vai dizer: mas qualquer e aquele em qualquer nação que teme a Deus e faz a justiça é aceitável diante do Senhor. Deus enviou palavras, Pedro praticamente sintetizou o ensino de Jesus, trouxe aqui uma palavra para o coração deles. Verso de número 43, para a gente poder caminhar para o fim. Diz assim: e estes dão testemunhos de todos os profetas, que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, receba a remissão de pecados. Enquanto Pedro falava ainda essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos aqueles que ouviam essas palavras, e surpreenderam-se os que criam na circuncisão, e muitos dos que vieram junto com Pedro, pois tinham sobre os gentios que havia sido derramado o Espírito Santo, porque eles ouviam falar em novas línguas e magnificar a Deus. Respondendo então Pedro: podem alguém impedir que água seja derramada sobre eles e eles possam ser batizados? Como nós, ele também receberam o Espírito Santo, e ele mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então pediram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus, e assim eu vou encerrar essa mensagem. Eu disse para você que eu não ia demorar, mas que essa palavra fique no nosso coração. O Deus a quem nós servimos é o Deus que não faz acepção de pessoas. O Deus a quem nós servimos é um Deus que ouve a nossa oração. Às vezes parece que não. Às vezes parece que a luta, que as dificuldades estão impedindo a nossa oração. Às vezes parece que os problemas, que as impossibilidades estão impedindo a nossa oração. Mas uma coisa é certa, querido: Deus ouve a oração dos seus filhos. Deus ouve a oração daqueles que às vezes ainda nem fazem parte do rol de membros da PIB de Trindade. Mas é gente que você está orando, é gente que o Espírito Santo está te incomodando, e você vira e mexe, está lá semeando, como foi falado aqui. Você está lá liberando uma palavra, uma oração. Você está lá intercedendo por aquela vida, e você tem visto que o Deus a quem nós servimos não faz acepção de pessoas. Ele ouve a nossa oração. Por vezes Deus se revela aos nossos, ou àqueles a quem nós temos orado, e Deus fica esperando de nós essa prontidão de espírito, essa prontidão de coração, de romper, como Ananias rompeu. Olha, vai na rua chamada direita, meu irmão, é Paulo que está lá e está perseguindo todo mundo, mas ele é um vaso escolhido para mim. E você sabe quem foi Paulo. Às vezes a gente vai romper algumas dificuldades, algumas barreiras, pelo nome de Jesus e para a glória do nome de Jesus. Que a gente possa ser sensível.
Sensível a entender que, como Pedro, às vezes a gente deixa a religião paralisar a gente. A gente fica assim, Senhor. Esses dias eu comentava com a pastora, falei, pastora, se eu ouviu alguns relatos aí, a senhora fica sabendo, né? Já deixei ela sabendo da onde eu ando, o que eu faço, porque às vezes a gente anda numa bocada braba, irmão, por aí, que se deixar o pessoal vai falar, pastor André voltou pro tráfico. Como rolou um boato esse dia que o pastor André estava bebendo, vai rolando, né? Mas importa é que ele cresça e que eu diminua. É importante que a gente entenda isso, querido, que o nosso Deus não tem impedimentos, não tem dificuldades. O nosso Deus, quando Ele quer salvar, quando Ele quer agir, ninguém pode impedir o agir do Senhor. Quando Ele tem os seus desígnios e propósitos, não é como um camarada esses dias falou na rede social, que você tem a borracha para apagar os propósitos de Deus. Não tem como apagar os propósitos de Deus na minha vida e na tua vida. Não tem como impedir o agir de Deus na minha vida e na vida da tua família. Aquilo que você tem clamado, aquilo que você tem colocado diante do Senhor, creia, porque Ele é poderoso para fazer. Creia que assim como Ele falou o teu coração, assim como Ele mudou a tua vida, assim como Ele mudou a tua história, Ele pode mudar a história da tua família. Ele pode mudar a história daquele que tem clamado, que às vezes nem tem nome de religioso, que às vezes se veste aí, como no outro dia eu brincava com o irmão, como um maloqueiro, sabe? Mas o Espírito de Deus já está falando lá. O Espírito de Deus já está mudando, não é o estereótipo, não é a parte por fora, mas o Espírito de Deus já tem quebrado cadeias por dentro. O Espírito de Deus já tem transformado. Só basta às vezes eu e você entender e ouvir a voz de Deus, e deixar a religiosidade de lado, e entender que Deus não faz acepção de pessoas. Deus quer nos levar aos perdidos. Deus quer curar aqueles que estão enfermos, irmãos. E aos enfermos que precisam de cura. Sim ou não? Você está aqui comigo? O nosso Deus é o Deus de cura. O nosso Deus é o Deus de transformação. O nosso Deus é um Deus que tem liberado uma palavra sobre a nossa vida. Ontem eu comentei ali sobre quando Jesus fala com os seus discípulos e Ele diz, ó, eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e nenhum poder do mal vai poder ter poder sobre a sua vida ou te fazer algum mal. É sobre essa autoridade que a igreja caminha. É sobre essa autoridade que nós, como servos de Deus, fazemos como Pedro. Não é presos aqui, glória a Deus por esse lugar, por esse momento gostoso de adoração. Eu adoro estar aqui, queridos. Eu adoro. Mas quando a Bíblia diz que as portas do inferno não poderão prevalecer contra a igreja do Senhor, é porque eu e você, munidos do poder do Espírito de Deus, sairemos por essas portas e veremos a glória de Deus. Aquele que estava perdido vai se encontrar. Aquele que roubava não vai roubar mais. Aquele que traficava não vai traficar mais. Aquele que vivia em depressão, enfurnado no quarto, vai sair liberto para a glória do Deus Todo-Poderoso. Porque as portas do inferno não podem prevalecer. Que o Senhor nos use nessa geração.